problema relacionado a manejo de pastagens. Eu falei que não era. Primeiro, não é fertilidade de solo, não é problema de chuva, não é peão, qualidade de mão de obra, não é porque o solo é arenoso, não é porque tem montanha. Aí o cara me fala, você tem experiência em montar projeto, em fazer manejo? Eu moro num lugar que é uma morraria. Eu falo pro cara assim, cara, não é esse o verdadeiro problema. Não é nada, não é porque você fala que o teu solo é fraco. Eu trabalho em fazendas que o solo é fraco. Só que, cara, já tem a pastagem lá e quando a gente começa a manejar ela certo, ela muda, ela explode. Essa é a grande verdade. Então, o primeiro problema é o desconhecimento das estratégias de manejo das pastagens. Aí você vai me falar assim, mas, cara, fala mais, Marcelo, explica que eu não entendi. É porque existem diferentes sistemas de manejo. Jeito de você manejar seu pasto. Existe um sistema que 99% das fazendas do mundo fazem, que chama pastejo contínuo. Ele é bom lá pro peão, pro dono da fazenda, porque você tem que manejar menos os animais. Mas, para o desempenho da pastagem, ele é uma merda. Ele acaba com o pasto. O manejo contínuo, mas não é que o manejo contínuo, o sistema de manejo contínuo acaba com o pasto. O bovino, quando está naquela situação, causa o dano. O boi, sabe quem é o grande vilão da pastagem que você tem aí na sua fazenda? É o boi que você tem. Sabe por que o boi que você tem? Porque o boi, ele tem o hábito, ele tem um jeito de comer, ele tem a preferência dele. Igual quando a gente vai lá na churrascaria, me chama para ir lá na churrascaria, ou no buffet em algum lugar. Poxa, se eu tiver a liberdade, a livre escolha de buscar o alimento, eu vou buscar. Mas aquilo que está acontecendo de ser o bom para o animal não é o melhor. E aí o que acontece é o seguinte, aquele bovino, por estar escolhendo o que é o melhor para ele está fazendo o pior para a planta, ele está fazendo o pior para a pastagem. Isso daí é o que acontece. E pior, 99% das fazendas, elas tocam esse tipo de manejo. Por comodismo, por falta de conhecimento, porque esse manejo é mais prático. Então, o fato de não entender sobre estratégias de manejo de pastagens, a gente acaba utilizando o pior sistema. E aí existem outros sistemas. Existe o sistema diferido, ou o sistema alternado, como alguns chamam. E existe o sistema rotacionado. Marcelo, qual é o melhor deles? É o rotacionado. Mas também não adianta você achar que você vai chegar lá e comprar lá a cerca elétrica ou cerca convencional, mandar dividir aquela bagaça em quantos pastos? Em 4, 3, 5, 15, 30. E que isso vai resolver o problema. Porque ainda, mesmo que você esteja nesse sistema, tem um jeito de conduzir ele, tá bom? E aí, o que acontece? Se você só dividir e rotacionar, melhor você já está fazendo. Ah, eu não quero fazer um curso do Marcelo que ele vai explicar em detalhes como é o melhor jeito de conduzir. Tudo bem, vai sozinho, faz rotacionado, que você já vai estar acertando. Procura um monte de videozinho que tem na internet, procura um monte de cartilhazinha que tem na internet, você vai melhorar alguma coisa. Muito melhor o rotacionado do que o pastejo contínuo. Agora, não é só isso. Tem mais conceitos que vão precisar ser avaliados na condução da estratégia daquele sistema, daquele outro sistema, e que vai melhorar muito mais ainda a performance dele. Beleza? Então isso daqui é o que eu primeiro queria falar, que o problema mais está acontecendo, relacionado, um dos primeiros problemas, principais problemas, relacionados ao desconhecimento das estratégias de manejo. O segundo problema, olha lá, vamos avançar aqui. O outro problema relacionado a manejo de pastagens no Brasil é o desconhecimento do hábito de consumo dos bovinos. O cara fala, eu entendo de boi, você entende de comer carne na churrascaria. Ah, mas eu sei como que é a vida de uma vaca. Meu, você não sabe, estou querendo generalizar, alguns talvez conheçam, sabem, mas a grande maioria não entende como é o processo, a cabeça do boi, o comportamento do boi na hora dele buscar alimento, hábito de consumo, agrupamento social, disputa
disputa, seleção do que a gente chama de estação alimentar. Então esse animal ele tem um comportamento por qual folha ele vai buscar. Ele tem um comportamento de falar assim, ou eu quero esse, ou eu quero aquele alimento. Isso daí faz toda a diferença. Então quando a gente não conhece o hábito de consumo dos bovinos, a gente não entende de uma estratégia de manejo, a gente erra. Porque eu não consigo personalizar. Eu tenho que personalizar, eu tenho que chegar pro boi. E olha que loucura que é fazer manejo. Não é tão fácil você falar assim, eu assisti lá a maratona Pasto Ruim Tem Cura e eu virei o bicho. Você não vira o bicho do dia para a noite, porque você tem que entender como você vai, através das suas ações de manejo, interferir no ser, no jeito de ser, no dia a dia do bovino, e ao mesmo tempo respeitando as preferências que ele tem, o hábito que ele tem, a necessidade, porque senão eu não vou garantir ganho de peso. Cara, e se você é um profissional, tá chegando lá na fazenda de um cara, vai propor uma ideia, e essa ideia, essa propagação que você vai fazer, efetivamente não trouxer ganho de peso, não trouxer incremento de produtividade, você está morto. Você precisa aprender a fazer certo. É isso que eu chego no meu cliente. Cara, eu tenho cliente que eu chego lá para ele e falo, ontem eu fui numa fazenda, ontem à tarde, e eu cheguei para o cliente ainda novo, tá me pagando, hein? O cara me paga, é aqui, 150 quilômetros da minha cidade, fui à tarde lá visitar, andamos os setores novos da fazenda dele, e eu fiz correções lá, e ele é reativo, ele ainda está tendo dificuldade, ele está fazendo porque ele acredita em mim, mas ele, lógico, ele é reativo, é difícil mudar. A gente faz as coisas há 30, 40 anos, já é um cara mais de idade avançada. Eu falei, cara, fica tranquilo, acredita em mim, o que você estava fazendo errado era o antes, era todo aquele... E olha que ele gastava com um monte de adubo, e ele falou, quanto adubo que nós vamos usar esse ano? Eu falei, nada. Cara, eu quase dei um tiro na cabeça dele quando eu falei nada. O capataz dele começou a rir. Só que, olha, sabe qual é a diferença? Ele gastava um horror com adubo, ele gastava um horror com nutrição, ele gastava um horror com um monte de outras coisas, e no dia que ele veio me contratar, quando ele veio me procurar, depois de me namorar um monte, ele falou, Marcelo, eu quero trabalhar com você, Marcelo, então vamos fechar. O relato dele real, ele falou assim, eu nunca tirei dinheiro de verdade da minha propriedade. E ontem eu cheguei para ele e falei assim, você vai ganhar dinheiro, porque você estava gastando errado. Esse dinheiro eu vou devolver no seu bolso, vai ficar no seu bolso e eu vou produzir muito mais dinheiro. Mas eu tenho segurança em mostrar isso daí. Então eu estou falando com o profissional que está me seguindo, eu tenho que ensinar você a fazer esse processo direito, porque você também não pode chegar, criar essa transformação dentro da fazenda do cara, essa proposta, essa ideia, e não garantir esse retorno. A tua carreira está baseada nisso, em sucesso, em abrir um novo cliente. Eu não faço propaganda para buscar gente, eu não bato no escritório de ninguém para falar assim, olha, aqui é o Marcelo, você quer me contratar? Eles indicam, esses caras indicam um pro outro, e eu hoje estou com uma agenda que eu não posso atender mais gente, eu estou passando. Então é isso que eu falo para você profissional, é isso que eu falo para você produtor. A gente tem que entender dessas coisas, a gente tem que entender onde está o erro, a gente tem que aprender a modificar isso daí para ter resultado verdadeiro. Vamos lá, vamos agora para o terceiro tópico, que eu coloquei aqui como os principais problemas no manejo das pastagens. Então foi o desconhecimento das estratégias de manejo, foi o desconhecimento dos hábitos de consumo do bovino, e agora o desconhecimento das recomendações de manejo dos diferentes pastos. Poxa, estratégia de manejo que está aqui em cima é como manejar. Agora, e como manejar generalizado. É pastejo contínuo, é diferido e rotacionado. São 3 estratégias de manejo. Agora, quando eu venho aqui para recomendações de manejo dos pastos, é que cada pasto tem a sua personalização. Eu vou chegar lá para conversar com o cara fala para mim, olha, eu tenho medícula. Meu, você vai ter que trabalhar a medícula do jeito certo dela. Você vai ter que trabalhar a Tanzânia do jeito certo dela. Você vai ter que trabalhar com a braquiária do jeito certo dela. Se você não fizer isso, não adianta você entender do hábito de consumo, não adianta você fazer o rotacionado, você tem que saber como que aquela planta performa. Ontem, num grupo de discussão que a gente tem, cada curso meu ele tem um grupo de discussão. Cada curso meu, a galera tá o dia inteiro. Você fala assim, o Marcelo não deve fazer nada. Ele faz lá a maratona, live, ele atende os clientes dele, o resto do tempo ele coça. Eu não paro, eu adoro o que eu faço, porque a gente cria grupos
grupos de discussão, a gente usa o Telegram como ferramenta, e os alunos estão o tempo todo conversando. E uma menina participando lá, que está participando, uma profissional, ela perguntou do capim anone. Ela falou assim, cara, lá no Rio Grande do Sul o povo detesta, tá? É tido como praga. É um pasto rasteiro, um pasto nativo. E ela, como que acaba com o capim anone? Eu adoro essas discussões. E aí um outro cara falou assim, não acaba. Isso daí é igual cabeça de medusa. Você corta uma, nasce 5, que é verdade, né? Mas eu falei para ela assim, que tal você manejar o capim anone direito? Porque o capim anone também é pasto, né? Aí o cara vai me contratar para ir lá numa região que é pasto nativo. Eu vou manejar o pasto nativo. A pior burrice, quer ver? Eu vou parar para falar uma coisa. Eu tinha um cara que eu atendi muito tempo atrás, que ele chegou e antes de mim, ele chamou um outro profissional, com doutorado em agronomia, nada contra os agrônomos, pelo amor de Deus. Estou só contando qual é a realidade. Chegou lá naquela fazenda, lá numa fazenda do Paraguai, naquela região, pasto nativo. E o cara chegou lá para ele, aquele cara lá falou, vamos mapear a fertilidade do solo da fazenda inteira. Eles escolheram 70 amostras de solo, gastaram dinheiro, fizeram um horror. Aí o dia, ele não virou nada, né? Aí tudo bem, aquele cara foi embora, o dono tinha lá feliz mapa da fertilidade do solo da fazenda dele, todinha tomada de campo nativo, com gado em cima. E aí ele me chamou, poxa, fez lá também um treinamento comigo, me convidou para trabalhar. E aí ele falou, nossa, olha aqui, Marcelo, eu tenho aqui as análises de fertilidade do solo. Eu falei, eu não quero nem ver. Não interessa a sua análise de fertilidade do solo. Cara, o que você tem em campo nativo, nós não vamos mudar. Você tem dinheiro para arrancar tudo agora e plantar a pastagem chique, A, B, C? Não, eu não tenho. Eu falei, então para que você quer me mostrar a fertilidade do solo? O que eu tenho que fazer com você é manejo. E capim nativo é capim. Só que ele tem um jeito de ser trabalhado. E aí, é isso que está o conceito que está todo mundo errando. Então, aquele anone também é pasto, o capim nativo também é pasto. O gramão, eu tenho clientes, cara, que tem fazendas degradadas, que eles estão me contratando para ajudar ele a melhorar, mas na velocidade dele. Eu não chego numa fazenda e falo, gradeia tudo, planta tudo, reforma tudo. Eu arrebento com o bolso do cara. Só técnico incompetente que faz propostas que coloca o cliente dele em risco. Eu não vou colocar o meu cliente nunca em risco, porque eu vou fazer um planejamento gradativo. Eu tenho cliente que tem a fazenda dele com 70% de gramão. E sabe o que nós estamos fazendo? Manejo em cima de gramão. Porque é muito mais barato eu chegar aqui e manejar, fazer uma cerca, manejar direito o gramão, respeitando o hábito de consumo do bovino, do que tentar reformar aquela fazenda. O meu cliente não vai aguentar. E se eu falar para ele que ele tem que fazer um FCO, um financiamento, um não sei o que lá, porque ele tem que reformar, eu vou botar o cu dele dentro da reta. É a mesma coisa que botar um revólver na cabeça dele. Eu não sei se ele vai conseguir pagar aquela conta. Agora, se eu for um cara consciente, se eu for um bom consultor, eu vou construir o crescimento junto com ele. Vai chegar o dia que nós vamos reformar, mas eu tenho que estar muito mais preocupado em fazer com que ele ganhe dinheiro, e não que ele tenha a fazenda maravilhosa em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu quero ele feliz, com a conta dele bem feita. Eu quero ele feliz pagando uma consultoria, que ele fala, bicho, você... igual uma outra cliente falou para mim esses dias atrás. Ela falou assim para mim, não estou puxando saco. Ela falou assim, você é o melhor gasto que eu tenho. Ela falou, eu não barganho com você, porque eu estou muito satisfeita. Eu fazia um monte de cagada, eu gastava com um monte de coisa errada. Eu pago o teu boleto dando risada, e eu falo obrigado. Eu quero que vocês que estão me assistindo, que são profissionais, tenham esse tipo de conduta com o cliente de vocês, para que você consiga fazer a mesma coisa. Que aquele cara fala assim, obrigado. A Nayara já me falou isso, ela vai depois fazer um relato, que ela falou assim, que uma cliente dela chegou e falou, obrigado por você ter aparecido na minha vida, porque você realmente trouxe uma proposta verdadeira. Eu não sou mais um que vem falar para vender ração, para irrigar, para fazer não sei o que lá, para colocar ninguém em risco. Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa coisa arada. Desconhecimento das recomendações, porque até aquele pasto desgraçado de ruim tem um jeito de ser manejado. A gente tem que aprender e tem que conduzir. Quarto tópico, falta de treinamento das equipes de campo. Gente, não adianta você achar, sabe por quê? Olha lá, se eu estivesse dando essa consultoria ou essa aula lá nos Estados Unidos, sabe qual era a diferença? O boi é igual,
planta é igual, apesar de serem plantas diferentes, mas existe um princípio de crescimento de planta, existe um princípio de estratégia de manejo de planta. Agora, a operação é diferente. Lá nos Estados Unidos não tem peão, é o dono que toca. Eu morei lá, eu trabalhei nos Estados Unidos. E aí, ou o cara faz certo, ou ele faz errado, mas ele não tem quem botar a culpa. Aqui no Brasil, o fazendeiro mora lá na cidade, 300 quilômetros de distância, a grande maioria. E aí ele vem e vai de vez em quando na fazenda, ele faz um passeio, e ele chega lá e deixa o peão dele conduzir, e ele ainda tem a pachorra de falar que o peão dele é ruim, e ele nunca deu treinamento. Eu vou te falar uma coisa, quando que foi ensinar, quando que alguém competente foi lá na fazenda e ensinou direitinho como tem que ser feito? E eu te falo uma coisa, eu estou abismado, quantos que são os caras do campo que são muito melhores do que o próprio patrão, porque não tem preguiça, porque quer fazer melhor. A hora que eu começo a ensinar aquele cara, e ele conhece o dia a dia, a hora que eu explico como que o boi funciona, ele fala a verdade, eu vejo isso, ele só estava precisando ser direcionado. E aí, se você não der o treinamento adequado para a equipe de campo, não vai ter manejo certo de pastagem. O cara vai fazer aquele limite que ele conhece, ele vai fazer o que ele aprendeu com o pai dele, com o tio dele, ou ele aprendeu com você que não sabe fazer. A gente precisa trazer conhecimento de verdade, ensinar a equipe de campo e fazer com que o negócio propague. Isso daí é fundamental, a não ser que o fazendeiro passe o tempo na fazenda. Na fazenda que eu estava, o cara chegou e falou assim, faz tempo que eu não venho aqui nesse pasto. O proprietário fica a semana inteira na fazenda. E eu fui olhar o setor 1 e ele falou assim, faz bastante tempo que eu não venho aqui. Se ele não tem um capataz bom pra caramba, fudeu todo o plano. Não adianta fazer rotacionado. Não adianta fazer nada. A gente tem que ter alguém que é dono da coisa. A gente tem que ter um líder. Eu falo, cara, esquece o gado. Eu quero um gerente aqui que seja o responsável pelo nosso plano de manejo de pasto. Então aquela pessoa tem que ser treinada, ela tem que estar motivada, ela tem que ser cobrada. Se o dono não vai fazer aquela tarefa, eu tenho que estar me comunicando com quem vai. Eu chego na fazenda, a primeira coisa que eu faço, depois, lógico, de muito treinamento, eu falo qual é a taxa de rotação. Como que você está fazendo o manejo? Você está seguindo o que eu recomendei? Agora vamos lá dar uma olhada. Eu gravei um vídeo ontem, eu passei ontem o dia inteiro andando na fazenda, e a gente vai com a minha equipe, e a gente grava a vida real lá. Cada observação, cada sacada, lote por lote, setor por setor, esse conteúdo vem para dentro dos meus cursos. E quem vai assistir o meu curso vai ter vida real assistindo. Eu estava dando bronca no patrão e ensinando o peão e corrigindo a coisa e esclarecendo. Está gravado. E aquilo lá é puro conteúdo e é vida real. Então, só que aquele capataz, aquele peão, ele vai voar, porque ele é bom demais. É a resposta em cima dele. A pergunta que ele me fazia, o interesse dele em crescer era gigante. Então, se a gente tem que fazer isso. O quinto que está aqui, não utilizar métricas de taxa de rotação e produção. Eu posso andar 1000 fazendas no Brasil, ou 99% ou 100% das fazendas do Brasil, e eu vou perguntar qual é a taxa de rotação desse pasto. O cara não sabe. Ele sabe que tem gado, ele fala que tem tantas cabeças. Pega isso daí e enfia lá em algum lugar, não serve para nada. Eu tenho que traduzir aquele volume de animais para uma dimensão de carga. Eu tenho que saber pressão, eu tenho que saber boca. Se eu fosse dono de um restaurante, eu tenho que saber quanto que é a demanda de boca que está ali comendo comida no meu restaurante. Não adianta falar assim, meu restaurante está cheio. Cara, você vai estourar se você não souber conduzir. Então, esse é um dos principais problemas. As pessoas não têm a métrica de taxa de rotação e não têm a métrica de produtividade da sua fazenda. Quando você é um empresário, porque o produtor rural ele é um empresário, que ele não toca o negócio dele baseado em métrica, ele não progride, gente. Quando você é um profissional que presta assistência e que você não tem o seu próprio trabalho tocado em métricas, você não progride. Eu aqui, eu sou um professor, eu tenho um plano durante o ano de assistência, meu lado profissional, e o meu lado educacional, ele tem um plano de quantas turmas eu vou abrir, de quantos alunos eu vou fazer. E eu discuto com a minha equipe a minha métrica. Isso é extremamente importante, senão eu não consigo me sustentar para estar aqui dividindo conhecimento com vocês. Eu tenho que ter esse outro lado, que é o lado que fala, vem gente, olha, agora eu vou te passar um negócio, porque é um negócio.
E aí o que? Métrica é tudo. A métrica é tudo. A gente tem que ter métrica na pastelaria, a gente tem que ter métrica no posto, a gente tem que ter métrica no nosso negócio, qualquer coisa. E o fazendeiro é uma classe, cara, o produtor rural, ele só sobrevive, a grande maioria deles, porque o negócio às vezes é grande a ponto de, mesmo sendo retardado, não consegue quebrar. Agora, se você for ficar pequeno, você vai ser engolido pelo seu negócio. Agora, quem tem métrica, e alguns vídeos meus eu falo isso, nas redes sociais, quem tem métrica e baseia o seu negócio com métrica, você acaba se tornando um obstinado em competição. Você como um atleta que quer correr mais, eu não quero ganhar a Olimpíada, olha lá, está começando a Olimpíada, eu não quero ser o atleta que ganha a Olimpíada, eu quero bater o meu tempo na semana que vem, eu quero correr um pouquinho mais rápido, eu quero saltar um pouquinho mais alto. E aquele produtor rural que ele não bota na cabeça dele, que ele é um competidor contra ele mesmo, ele não progride. E se ele não ensinar o filho dele a fazer isso, vai acontecer aquele slide que eu coloquei do pai rico, filho nobre, neto pobre, porque você não ensina competitividade para a sua cadeia de sucessores e vira só um monte de gente sugando teta. E essas empresas não aguentam gerações e gerações que sugam tetas. Isso daí é fundamental. Então, isso aqui é fundamental. Taxa de lotação de pastagem. Eu chegar na sua fazenda e você não saber qual é a carga dela, se ela está alta demais, se ela está baixa demais, se aquele setor em uma determinada época do ano tem que ser assim, é fundamental. E por final aqui, sexto principal problema do manejo das pastagens no Brasil, não fazer ajuste da taxa de lotação versus a capacidade de suporte dos pastos. O que quer dizer isso? É que a gente, quando está manejando pasto, a gente tem que estar constantemente fazendo ajuste. Por quê? Porque a pastagem não é uniforme, não é como se fosse uma fábrica, que ela fala assim, todo dia eu produzo 10... vamos falar que fosse uma pizzaria. Ela todo dia fala, olha, toda noite eu produzo 10 pizzas. Não, a pastagem não tem essa constância. Hoje ela produz 12, hoje depois da manhã ela produz 8, e depois, numa outra época do ano, ela produz 5, depois na outra ela produz 20. E você tem que aprender a fazer esse ajuste. E aí, então, é personalizar a taxa de lotação de acordo com a capacidade de suporte da pastagem. Não tem nada a ver com jogar adubo. Esse é o suicídio. É o cara que nem sabe fazer isso ainda e está preocupado em jogar calcário. Pelo amor de Deus, vai ser burro assim lá longe. A gente tem que aprender a ler pasto. A gente tem que aprender a conduzir manejo. Para depois você inventar despesa. Se você não tem o que fazer, caça o que fazer. Pelo menos pare de fazer errado. Arruma um outro hobby, vai viajar, faz alguma coisa, gasta dinheiro com você, não gasta dinheiro errado na sua fazenda, que é um suicídio, que esse dinheiro não volta. Tudo isso que eu ensino para os meus clientes, para os produtores, no curto prazo de quando eu entro numa fazenda, 99% dos meus clientes não gasta. Eu falo, para de gastar. Esse é meu jeito de conduzir o meu trabalho. É falar assim, olha, vamos fazer que o nosso primeiro objetivo é aprender a não gastar errado. E de consertar os manejos que você está fazendo errado, para depois a gente vir na estratégia de intensificação.